Zoom, começou a gravação. E aí, beleza? Começando aí mais um podcast, junto com o Igor, Opa, eu tô aqui. junto com o Arthur. Bota, Oi, Arthur. eu tô aqui, operando. O Arthur. Primeira vez do Arthur operando. E nesse podcast hoje, a gente tem o tema do Inside Work, certo? Que a gente tem o intuito de expor alguma profissão, alguma área de conhecimento no geral para principalmente pessoas que estão buscando aí uma faculdade, procurando uma profissão. Esse quadro tem o intuito de expor essa profissão para a pessoa saber mais sobre ela. E hoje a gente trouxe uma professora de biologia, Grazi, muito obrigado pelo convite. Fez a mesma coisa que o Juan, cara. Acontece. Então vai lá, galera. Boa noite, prazer estar aqui com vocês, poder Pode ir compartilhar. mais perto. Posso? Deixa eu puxar aqui o microfone. Pode. Compartilhar um pouquinho da minha experiência de vida e minha experiência profissional, né? Que as duas se entrelaçam, contar um pouquinho da história, né? Do que é ser biólogo no Brasil e um pouquinho da minha trajetória, da minha caminhada nessa profissão. Legal. Antes de tudo, Antes né? de tudo, Eu quero cortar aqui pra nossa produção, pra a nossa produção falar os nossos patrocinadores. Bom, pessoal, nós temos 2 patrocinadores hoje. O primeiro, você tá vendo o trabalho dela aqui, é um trabalho que se autopromove, eu não preciso falar muita coisa. É a Grazi Uniformes. Ela vai fazer aquele uniforme para sua empresa, para você padronizar a sua equipe, ou para você que tem aí um projeto como o nosso, ela tá dando essa força para nós. Então entre em contato com a Grazi, o Instagram dela tá na nossa bio, tá marcado nos nossos stories lá fixado. Então entre em contato com ela para você fazer seu orçamento, porque o trabalho é de qualidade mesmo, a gente não usaria se não fosse. E o outro patrocinador é o Marcos Geia, que veio aqui, fez um programa com a gente, eu recomendo, ele fez um Inside Sports, né? Mas também serve como Inside Work. Mas então, se você quiser conhecer mais do Marcos Geia, assiste o programa e entre em contato com ele para ele fazer aquela ficha de treino para você, te acompanhar, para você buscar performance, saúde, tudo de bom para você aí, fazendo atividade física, cuidando de você mesmo. Vamos voltar pro programa aí que vai ser muito bacana. vamos voltar pro programa aí. Posso começar aqui? Pode. Eu gostaria, Grazi, que você começasse esse podcast, esse episódio, falando quem é você, para o telespectador entender quem é a Grazi. Ah, tranquilo, então vamos lá. Eu sou bióloga, né? Me formei faz pouco tempo, em 2000. Vocês nem pensavam em nascer ainda. Verdade. Tenho um trabalho longo aí dentro da biologia, como pesquisadora, como professora universitária e como professora de primeiro e segundo grau. Hoje eu atuo muito mais na docência, né? Mas continuo atuando como pesquisadora. Sou natural de Santos, né, aqui estado de São Paulo. Fiz minha graduação os 2 primeiros anos, né? Eu fiz licenciatura e bacharelado, que na minha época, né, lá na década de 90, tinha a opção de fazer os 2 juntos. Então, iniciei minha formação na Unicamp, terminei na Universidade de Santa Cecília e daí em diante eu ingressei na pesquisa, né? Sempre procurando contrabalancear a questão da docência com a pesquisa na área de biologia. Obrigado aí por se apresentar. Agora que a gente entende quem é você, como foi sua história, lá perto do ano 2000 ali, quando você estava mais ou menos aí na nossa idade, imagino com 16, 17 anos, o que te motivou a fazer o vestibular concorrendo a uma vaga para a faculdade de biologia? Bom, eu sempre gostei muito de estudar, pesquisar, explorar. E quando eu fui escolher minha profissão, eu tinha definido 2 nortes. Ou era na área de saúde, ou era na área da biologia em si, que era uma das matérias que eu mais gostava, da escola, enfim. No entanto, já tinha uma prospecção de que biologia no futuro ia ser muito importante na parte ambiental, né? Já tinha estudos que apontavam isso. E a outra profissão que eu tinha no radar era medicina. Só que medicina era, na minha visão de adolescente, né, com 17 anos, quando eu ingressei em biologia, era um recorte apenas da biologia. E biologia era muito mais amplo, então me atraía muito mais por conta dessa amplitude. A etimologia da palavra, né, bio, vida, estudo da vida,
Claro que eu só fui conhecer realmente quando eu entrei no curso de biologia, mas a gente tem a dimensão de que biologia, que tudo está inserido na biologia, né? Você vê hoje estudos na área de saúde, que meio ambiente, desde o vírus, né, até a astrobiologia da NASA, que estuda estuda a dimensão, né, do universo. Então, a biologia englobava muita coisa mesmo. Então, eu não ter que escolher só uma área naquele momento e poder entrar em todo esse universo para conhecer e depois escolher, me pareceu mais promissor do que ir só para um recorte da biologia. Então, quando você entrou na faculdade, o segundo que eu entendia, como pode ser, o seu ponto de vista mudou sobre a biologia. Você, como pode dizer, você entrou na faculdade e adquiriu um conhecimento sobre a faculdade de tal maneira que mudou como você via ela antes. Sim. Eu já sabia que era amplo em tudo, mas quando eu entrei na faculdade, eu tive a oportunidade de sempre fazer estágio, sempre trabalhar com pesquisa na área, né, da biologia. Logo que eu entrei, eu peguei uma bolsa de iniciação à pesquisa científica dentro da universidade. Não vão rir agora, mas eu cantava no coral, tá, pra ter bolsa também. Ah, que legal. Eu fingia, Já tá? é melhor que 99% dessa sala. Pois mas a minha voz é péssima, mas eu fingia que cantava lá no coral. E aí, por conta disso, né, tá sempre trabalhando na área, eu fui vendo o que eram as relações dentro da biologia, o que era a relação dos seres, o que era a adaptação da vida, como a vida ela foi se adaptando ao planeta que a gente vive hoje, né? Como a vida humana depende, então se uma coisa não tá boa aqui, vai interferir no todo. Eu fui compreendendo essas relações, eu fui vendo a biologia, eu tive aquela visão de quem está estudando mesmo, quem está mergulhado na biologia. Então, ainda que eu achasse que era muito ampla, era muito maior do que eu imaginava. Eu estudava na época, né? A minha faculdade foi integral, era de manhã até final da tarde, pesado. Todos os dias, era pesado. E depois, quando eu mudei para a Universidade de Santa Cecília em Santos para fazer bacharel em biologia marinha, também era muito puxado. Então, assim, enquanto a biologia, né, na área médica, por exemplo, na área ambiental, quem vai fazer aí a parte de engenharia ambiental estuda, né, uma faceta só, o curso de biologia das universidades, principalmente as que são em tempo integral, eles fazem um mergulho dentro, tá, né, de todas as facetas daquela disciplina. E isso, de verdade, fez com que eu tivesse uma outra compreensão. Essa compreensão veio conforme você foi ingressando no curso e passando os anos, né? Como Sim. foi essa experiência de fazer o curso? Como que como pode ser? Cara, essa ingressão na biologia, essa entrada nesse mundo biológico da vida, como que ele foi acontecendo durante o seu curso? Como que... Falar um pouquinho do meu percurso na faculdade. Do seu percurso da faculdade, exatamente. Então, olha, o meu percurso foi bem interessante. Quando eu entrei na faculdade, eu falo que mergulhei em tudo, porque eu fiz realmente, tá, estágio em várias áreas. Eu entrei na área de microbiologia para fazer estágio, estudando vírus, bactérias, interações com vacinas. Depois eu pulei para a área da hematologia, que estuda o sangue. Fui para a área de parasitologia. Mas parou numa gaiola com um tubarão. Depois, eu parei numa gaiola com tubarão, tá vendo? Que horror, então, que horror. Mas apesar de ter passado por todas essas experiências, eu sempre tive ali como norte que eu queria biologia marinha, né? Então foi importante eu conhecer todas as áreas da biologia para ter certeza do que eu queria e também do que eu não queria. Por exemplo, com plantas eu sou um desastre. Entendi. Assim como eu não era muito afinada no coral. E aí acabei, né, migrando com força na área da biologia marinha. Então eu fiz ali no Santa Cecília, terminei em 2000 o bacharel em biologia marinha, fiz um trabalho, né, de conclusão de curso em cima de tubarões, de espécies de tubarões ameaçadas, e peguei meu carro, né, naquela época eu já sempre estágio remunerado, já trabalhava, juntei o dinheirinho e fui fazer prova de mestrado por aí. Como o meu inglês não era lá muito bom, eu fui assim meio reticente e cheguei para fazer prova em Recife, onde estavam os maiores pesquisadores
de elasmobrancos, que são um grupo que abrange, né, na zoologia, tubarões, raias e quimeras, que é um peixe cartilaginoso aí menos conhecido. E aí acabei passando na Federal de Pernambuco, Legal. trabalhando com dinâmica de populações marinhas. E uma coisa engraçada nessa área da pesquisa, né, é que geralmente você vai com aquele sonho de querer fazer a pesquisa, né, para o seu contentamento pessoal. Então eu queria estudar a biologia dos tubarões. Os tubarões têm 9 sentidos, né? Eles captam a carga eletromagnética, o corpo em forma de torpedo, não desenvolvem células cancerígenas, então é fácil se apaixonar por um animal desse. Então eu fui para lá com o intuito de pesquisar biologia de tubarões, passei o meu projeto e tudo. E aí quando eu cheguei para assumir o projeto, quando você passa no mestrado, geralmente você tem bolsas de fomento, né, ou do CNPq ou da CAPES, eu chego lá para, né, achando que ia estudar tubarão, na cidade que tem o maior número de ataques de tubarão no Brasil, que é Recife. E aí eu cheguei para requerer a minha bolsa e fui informada que a minha pesquisa ia mudar. Eu, opa, como assim? Eu não conhecia muito esse mundo, né, da pesquisa, tinha crua, tinha 20 anos, me formei com 20 anos de idade, fui morar em Recife, cheguei lá, então eles falaram, olha, você vai ter que estudar outra coisa. Por quê? Em 2000, tá, o Brasil tinha recém começado um projeto chamado Revisê. Esse projeto fazia uma revisão das 200 milhas náuticas brasileiras, tá? Para que o Brasil não perdesse a soberania sobre essas 200 milhas náuticas. Então o Brasil tinha que apresentar um estudo completo sobre a biologia do seu mar territorial para não perder o seu direito. E aí eu fui obrigada, de certa forma, a entrar nesse projeto. Por quê? Porque era o interesse da sociedade, né? O interesse de quem me pagava. Quem está pagando a pesquisa no Brasil? Quem financia a pesquisa no Brasil são os impostos, né, dos cidadãos. Então, Tem pouco investimento privado? Tem pouco. Aqui no estado de São Paulo a gente tem um pouco mais, né? Tem a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, mas a indústria privada no Brasil, ela entra na universidade para adquirir conhecimento oriundo da universidade, mas ela não dá, né, muita coisa em troca. Então a maior parte do investimento é do governo federal, vem sempre gradativamente, caiu desde 2000 até hoje, mas ainda tem, né, ainda é o grande aporte das universidades federais, né, que são centros de produção de conhecimento aqui no nosso país, vem do governo federal. E na época eu tive que entender que trabalhar para o bem, né, do todo era mais importante do que trabalhar para aquilo que eu queria. E eu fui fazer um estudo de dinâmica de populações de 2 espécies que eram elegidas como espécie-alvo, espécies de grande importância econômica para o nosso país, que era o dourado, chamado Corifene purus, que é o dourado oceânico, não é o dourado de rio, e a sardinha, chamada de sardinha laje, que era o Opstonema oblique. Então, as pesquisas científicas, digo científica de uma maneira geral, sempre acabam tendo como... As pesquisas mais relevantes acabam tendo um viés, como pode dizer, mais político, mas não no sentido de ideologia, no sentido de benefício à sociedade. Porque esse caso que você falou é puro política, né? Principalmente. Mas é política visando o benefício. É como deveria ser. Por exemplo, o meu trabalho de pesquisa verificou que essas espécies de peixe precisavam de um período de resguardo para que os estoques de peixe não ficassem muito baixos e futuramente não prejudicasse. Pouca pesca. Assim. Assim, que futuramente, né, os peixes não tivessem uma população muito baixa a ponto de não ser mais identificado comercialmente. Então, dessa pesquisa foram feitas leis para regulamentar a pesca, tá? São leis do IBAMA que regulamentam a pesca, leis interministeriais. Então, tem lá a lei interministerial 1, 2, a do meu trabalho de pesquisa foi a número 10. E essa lei regula, então, a pesca desses 2 peixes, né? Do dourado é a 10 e do Opstonema oblino acho que é a 14. Calma, eu só fui fazer uma coisa. Tá gravando já? Então, Sim. A Almê, ela vai precisar sair do intervalo dela, mas se estiver gravando, qualquer coisa eu fico lá.
Putz, sabia que era isso, mas tudo bem. Se precisar, a gente dá um jeitinho aqui. É, a gente dá um jeitinho. Mas tá gravando, tá tranquilo. bem. Retoma um pouquinho. Tá bom, vou retomar. Vou falar da importância da pesquisa. Pode ser? Quando vocês falarem já, eu falo. Ah, continua. Pode ir. Ô, Jé, O quê? só faixa aí. Não, eu falo alguma coisa aí, eu só tô vendo uma coisa aqui. Posso falar então? Pode. Então tá. Então, olha só, a pesquisa deveria ser sempre de cunho social, para beneficiar a sociedade. Então, a minha pesquisa deu origem a 2 leis interministeriais do IBAMA e as leis, né, que surgem deveriam ser assim, deveria ter, né, advindas de uma pesquisa séria, fazer aquilo que é do interesse da população. Infelizmente, a gente sabe que nem toda lei é assim bonitinha, né? Então, a minha pesquisa averigou que se não tivesse um período em que a pesca fosse proibida todo ano, os peixes não se reproduziriam e não haveria reposição do estoque. E futuramente geraria um problema econômico para a comunidade pesqueira. Então foi feito essa lei, por assim dizer, né? E dessa forma, como você falou, toda a pesquisa científica, a ciência trabalha em prol da sociedade, ou pelo menos deveria ser assim. A gente tem aí uns atravessadores, como a gente pode citar aí a PL da devastação. A gente sabe que é uma legislação que veio que não contempla, né, beneficiar a sociedade, e sim pequenos grupos de maior poder aquisitivo, de grande interesse econômico. E não teve, na verdade, os estudos sobre a devastação apontam outro caminho, e não esse que foi tomado. Então, na verdade, todo estudo científico ele tem como norte melhorar a vida, né? Eu tava ocupado aqui, você falou da PL, né? Posso fazer uma pergunta antes? Antes da gente ir pro Fica PL? Pode. A senhora citou o IBAMA, né? Recentemente a gente teve um caso viral, você deve ter visto, de eu não me recordo exatamente, mas uma baleia estava presa em algum tipo de algum aparato humano, alguma questão de um ser humano. Tinha uma pessoa fazendo denúncias ao IBAMA, supostamente o IBAMA não correspondeu, não agiu da forma como é devido, imagina-se. Ele mesmo foi lá, botou a mão na massa e pode ser penalizado por causa disso. Não sei se você está por dentro exatamente desse caso, mas como é que é? Como é que você, no geral, julga o trabalho do IBAMA e dos órgãos de fiscalização no Brasil? Olha, o trabalho do IBAMA no Brasil, tanto na parte legislativa quanto na parte operacional, é muito eficiente. O que acontece é que a gente não tem um número, né, de pessoal suficiente para fazer um trabalho de fiscalização num país tão grande quanto o Brasil. Essa é a realidade. O órgão, né, responde e faz leis de forma fantástica, fiscaliza, né, de forma eficiente, mas fiscaliza o que dá. Quando a gente vai para o ambiente marinho, né, a gente tem outros órgãos de fiscalização também, né? Então, a gente tem a FMMA, a gente tem a Marinha do Brasil, e ainda juntando todos esses órgãos, carece de meios de fiscalização. Tanto meio de fiscalização, né, para salvar animais que precisem ser resgatados, quanto meios de fiscalização de navios que adentram no nosso território, né, marítimo para tirar os recursos naturais. Tipo, pirataria? Não é. É tipo o caso das lagostas com a Tipo França. o caso das lagostas com a França, o caso dos atuns com o Japão, Do com atum os não Estados conhecia. Unidos. Então, assim, a gente tem soberania, né, sobre o nosso mar territorial. Só que a gente não tem um sistema de fiscalização eficiente sobre esse mar territorial brasileiro. Por isso, muitos navios adentram no mar territorial brasileiro, que tem alta tecnologia, Estados Unidos e Japão, para fazer pesca irregular. Na verdade, não é chamado pirataria, mas é uma pesca irregular não autorizada. Isso, se houvesse fiscalização e tivesse flagrante, geraria uma série de sanções ao outro país, além de multas, mas infelizmente a gente não tem, né, o nosso mar territorial, como a gente tem um país muito grande, né, continental, a gente tem um mar territorial muito grande também. E hoje a gente ainda não tem uma fiscalização eficiente sobre esse território marítimo. Então alguém que for trabalhar, né, nessa área de biologia marinha, mais especificamente nesse quesito de fiscalização, de cuidado
da soberania do mar brasileiro enfrenta todas essas dificuldades. Sim, enfrenta várias dificuldades. Os órgãos, né, responsáveis pela fiscalização dão todo o aparato, mas a dificuldade hoje de trabalhar nesses órgãos é que você, né, não consegue abranger um país tão grande quanto o Brasil com o número de funcionários que você tem nesses órgãos hoje. É humanamente impossível. Tá? Entendi. Então, na questão, no quesito da pessoa, a gente fala, o rapaz, né, do caso que você citou, o rapaz que foi tentar salvar a baleia e de ter sanções, é um caso que vai ser analisado, não significa que ele vai ser punido. Isso acontece porque que tem que ser analisado, né? Porque existem muitas pessoas que vão até mamíferos marinhos, que são animais mais dóceis, e que acabam ou prejudicando o animal, infelizmente, ou morrendo pela interação com o animal. Porque a gente tende a achar, por exemplo, golfinhos, né? Você tende a achar que o golfinho é um animal sociável, e ele é mesmo, né? No entanto, a gente teve casos aí de banhistas em praia que colocaram um palito no orifício respiratório do golfinho, levaram uma cabeçada e foram a óbito. Por quê? Porque é um animal que é músculo puro. Então, se ele te dá uma cabeçada, você vai ter hemorragia interna. E aí, quem vai ser penalizado por isso? Né? Então, são os órgãos que deviam estar fazendo aí o trabalho de fiscalização na praia. Por isso que tem todo esse trâmite de fazer uma análise do que aconteceu. E se for, né, constatado que a pessoa realmente foi só para auxiliar o animal, possivelmente ela não será punida. Mas se for, né, constatado que a pessoa tinha uma intenção de dolo com o animal, aí pode ser que ela tenha alguma sanção. Legal, a gente falou aí de fiscalização, de leis e tudo mais. Vou querer voltar um pouquinho no assunto, voltar no quesito da faculdade, mas não fugir completamente. Claro. Já vou falar sobre uma pessoa já recém-formada em biologia ou já formada. Como que é a situação? Eu não gosto muito desse termo porque, sei lá, eu acho um pouco depressivo, assim. Mas como que tá o mercado de trabalho para um biólogo nesse quesito de oportunidades? Onde ele pode trabalhar? Quais funções ele pode exercer? Como que ele pode influenciar não, como ele pode trabalhar com o conhecimento que foi adquirido durante o curso dele? Bom, como biologia é um curso bem vasto, as oportunidades profissionais também são, tá? Então, o biólogo, ele pode trabalhar desde um laboratório na área médica hospitalar, até um laboratório de ecotoxicologia, que vai verificar a poluição em alguns locais, alguns indicadores. Ele pode trabalhar em produção pesqueira de cativeiro ou de outros organismos. Ele pode trabalhar em monitoramento da fauna, da flora. O biólogo ainda pode trabalhar no setor de zoologia, em zoológicos. Farmácia entra também? Farmácia entra, mas entra mais em pesquisa de moléculas farmacêuticas, tá? Fitofarmácia, mas entra também. Bom, a carreira docente é uma carreira promissora. Hoje tem falta de profissional, né, na área de docência, por incrível que pareça. Professores no ensino superior estão sendo cada vez mais bem remunerados pela falta de profissional qualificado. O biólogo ainda pode estar trabalhando aí em embarques, né? Por exemplo, eu durante o mestrado, você falou, né? Eu comecei com um vírus e terminei encontrando um tubarão no fundo do mar. Durante o mestrado eu fiz muitas coisas, e uma das formas de conseguir um dinheirinho extra era trabalhar como observador de bordo. Então, todo navio que vem explorar petróleo no Brasil, seja do Brasil ou de outro país, obrigatoriamente tem que ter um observador de bordo, que via de regra é um biólogo, e você ganha diária em dólar para isso. Então, assim, é uma carreira que tem uma amplitude profissional muito grande. E hoje, né, pela emergência da crise climática, a gente tem aí o viés da sustentabilidade, e isso faz com que o leque tenha se diversificado mais ainda. A gente tem biólogos atuando dentro de prefeitura, a gente tem educação ambiental sendo feita dentro do ensino básico. Por quê? Porque essa fragilidade
que o nosso planeta se encontra hoje, rumo a uma crise climática que é real, é apontada por economistas, né? Não só pesquisadores da área de biologia e de ecologia, mas de outras áreas, mostrando que tem que ter um equilíbrio, tem que ter sustentabilidade, fez com que a procura pela educação básica, onde você mostra para o indivíduo que a empatia, né, pelos outros seres vivos, a informação e a ação são necessárias para se ter um mundo mais equitativo, tanto do ponto de vista social como econômico, né, social, e aí das relações ecológicas, fez com que uma vastidão de oportunidades fosse aberta para os biólogos. Então o mundo tá precisando de educação ambiental, isso que você quer dizer? Educação ambiental, né? A gente tem poucos locais que fazem isso com maestria hoje no mundo. No Brasil, a gente tem algumas cidades, ainda não é como deveria, mas educação em sustentabilidade, né? A gente tem aí a preocupação das Nações Unidas, né? Através da ONU, fazendo as ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que vocês sabem que tem metas muito claras a serem cumpridas. Uma dessas metas é a educação para o desenvolvimento sustentável, que abrange essas 3 vertentes que eu acabei de pontuar, né? Que é a empatia, treinar ali a preocupação com o outro, a preocupação econômica também, que é necessária, e a preocupação com a vida. E quando eu falo vida, não é a vida da árvore, do bichinho, não é só isso. É a nossa vida, porque se faltarem os recursos naturais, nós seremos os primeiros a sentir. E aí a biologia está vindo trabalhar nisso. Quando eu falo na questão de educação ambiental dentro da escola primária, vamos pensar um pouquinho. O pessoal fala muito assim, mas você vê isso como tema transversal aqui no Brasil hoje, dentro da biologia. Bom, você vê português em todas as matérias e você ainda tem a matéria de português, né? É algo que você tem que ver recorrentemente, que é a sua língua materna, porque as relações do planeta em que você vive, você também não tem que ver recorrentemente, para saber como pensar, como ser crítico, como atuar, né? Hoje a gente sabe que os governos que deveriam estar trabalhando para, né, preservar o bem-estar social, eles na verdade estão a serviço de um pequeno grupo que visa lucro. Ou seja, se o dono da Google ou Elon Musk tiver que pesar ali, ter mais lucro, né, e explorar totalmente um recurso e ter um lucro menor e explorar menos, é óbvio que a gente sabe que ele vai escolher, né, explorar mais, porque não tem nada que vai colocar um freio nele. Então a gente tem que criar cidadãos que cobrem melhor, né, os políticos, que cobrem os políticos, na verdade, que elejam políticos que tenham a preocupação com a causa ambiental. Eu queria aproveitar o papo um pouco político para falar de uma iniciativa global, a qual eu não sei a sua opinião, mas a gente pode debater sobre isso. Mas que eu sou contra por N motivos. Mas a gente vê hoje a indústria moderna tentando eletrificar a frota de veículos. Eu considero isso um retrocesso. Mas eu deixo você dar seus pontos como bióloga e fique à vontade. Bom, a gente sabe que a indústria não está aí à toa, ela visa lucro. Né? Existem outras alternativas de combustível, como hidrogênio, por exemplo. Só que há um lobby muito grande, né, de pequenos grupos para eletrizar, por assim dizer, os carros. Da onde vem essa eletricidade? Esse é o ponto, né? Vem de termoelétrica? Se vier de termoelétrica, qual é a vantagem? Eu continuo eu acho que produzindo carbono na atmosfera. Eu acho que o meu ponto não é nem com a energia, que por si só já é um problema. A boa parte da energia do mundo, como a Europa, que tem essa pauta, é termoelétrica e... Carvão, Então... Mas o meu ponto é, a extração, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, a extração do lítio, que é a principal matéria, no caso a China usa baterias de sódio também, a Ford vai começar a aplicar esse modelo até onde eu sei, mas a principal matéria-prima das baterias ainda é lítio. E por si só isso já é mais prejudicial do que um carro a combustão, não? Correto. A exploração de lítio, na verdade, hoje, né, a gente perde um pouco essa noção, mas a gente vive num planeta finito. Os recursos naturais não estão aí para ser explorados eternamente. Sim. Né? Eles vão se esgotar. Então a exploração de lítio sim é um problema, mas existem outras alternativas. O carro elétrico hoje,
se ele fosse, se a nossa energia viesse, né, de uma energia limpa e renovável, e se os materiais utilizados, né, não fossem materiais que estão aí em esgotamento, né, seria viável, mas na concepção que está hoje, eu não diria que é proveitosa, é tão proveitosa assim para o meio ambiente. Você tem toda a razão em questionar, né, essa eletrificação da frota de veículos. Carbono silício faz bateria? Sim, É uma alternativa mais viável? é uma alternativa mais viável ao lítio e, como eu disse, hoje todo o mecanismo para usar o hidrogênio também é mais viável, Sim. economicamente e ecologicamente. No Brasil dizem que em comparação com os 4 modelos, colocando também o diesel, o etanol é o menos poluente, é o mais acessível. É o menos poluente porque o etanol é um biocombustível, né? Um biocombustível, então, além de eu jogar menos carbono na atmosfera, eu estou replantando para tirar o carbono, para fazer mais etanol. Então, hoje, ele é o mais viável. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas as primeiras formulações de etanol foram feitas aqui no Vale, na USP de Lorena. Legal. Na faculdade da USP, nos cursos de Química e Bioquímica. Então, lá foram desenvolvidos os primeiros, né, digamos assim, as primeiras fórmulas do etanol para combustão veicular. Falando em... nada demais. Falando em bioquímica, uma pergunta rápida. A biologia, um curso de biologia, envolve isso também? Uma pessoa que se forma em biologia acaba tendo um pouco de contato com uma bioquímica? Olha, o curso de biologia, tá? Embora as pessoas pensem que é biologia, tem muita química e muita física, tá? Imaginei. Então, biofísica, bioquímica fazem parte da grade, a carga horária é grande, então engloba sim, tá? Hoje você tem aí a pauta da biotecnologia, onde você trabalha com células-tronco, fabricação, você estava falando aí da indústria farmacêutica, o biólogo hoje, ele atua na produção de medicamento, fazendo alteração genética em bactérias, são as bactérias que vão produzir aí, como exemplo, hormônios como a insulina. Ozempic também, né? Produção... famoso, né? Sendo usado aí regularmente, de forma a trazer alguns efeitos colaterais que não são desejáveis, mas o hormônio do crescimento, a própria amoxicilina, ela é produzida por bactérias geneticamente modificadas por biólogos. Então, a área, como eu disse, a área o remédio de atuação dos maromba também? Também é usado indiscriminadamente, né? Principalmente a testosterona. E a gente tem muitos jovens da idade de vocês que usando testosterona sem um acompanhamento, e aí tem problemas sérios com aumento dos glóbulos vermelhos na corrente sanguínea, né? Então a biologia, né, diferente de outras áreas, ela te fornece aí um leque de observações absurdo. Então, muitas vezes você detecta problemas médicos, problemas hormonais, problemas da área de bioquímica, da genética, você acaba sabendo, né, de tudo e escolhendo uma área que você tem mais afinidade ali para se aprofundar. No curso que eu fiz na Federal de Pernambuco, eu tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa e tive a oportunidade de trabalhar destacada quando eu fiz esse estudo das 200 milhas náuticas no arquipélago São Pedro e São Paulo. O arquipélago São Pedro e São Paulo, né, para quem não sabe da localização dele, ele fica mais ou menos na metade do caminho aqui do nosso continente para, né, a África. E eu tive a oportunidade de estar lá várias vezes fazendo pesquisa e lá eu vivi os momentos mais desafiadores da profissão, né, de bióloga marinha e oceanógrafa, e também os momentos mais engraçados, por assim dizer. Poder trabalhar com isso, né, me deu uma bagagem extra absurda. Outra coisa muito importante para a minha profissão, e aí eu ressalto que estar dentro de uma universidade pública em qualquer momento é importante, né, pelas oportunidades, foi poder conhecer o Instituto Ifremer na França, que é o maior instituto de pesquisa na área marinha. Foi fundado em 84 por Jacques Cousteau e ele faz estudos em todas as áreas, tá, da biologia marinha, inclusive na área de educação e sustentabilidade. Ele, por exemplo, fez toda a pesquisa de robótica para retirar os restos do Titanic. Então, aquela cena que a gente vê no filme Titanic, do robozinho pegando lá os restos do navio, é um robô do Ifremer.
Então eu tive a oportunidade de uma bolsa do governo federal, por conta de uma bolsa do governo federal, ir na França e ficar 6 meses estudando esse instituto. E aí, Olha a biologia aqui, ó. pois é, tá vendo só? A pessoa não Boa. consegue ver, tem um mosquito aqui. Vou. E aí isso me proporcionou um crescimento na carreira muito grande. A ter feito esse mestrado na Federal e ter tido a oportunidade de conhecer outro país. Oportunidade dada por uma bolsa do governo federal. Claro que eu tive que estudar muito para conseguir essa bolsa, mas foi bem bacana conhecer outra cultura, né, outro país. Eu vivi momentos muito diferentes, né? Uma vez eu estava na França, lá no instituto, e um professor nos convidou para um 5 a 7. Eu não sabia muito bem o que era, mas lá fui eu, né? Você comprava pãozinho, queijinho, levava na casa do professor, alto grau de formalidade, diferente daqui. E eu cheguei lá, a gente começou a lanchar. Quando a conversa começou a ficar animada, todo mundo se levantou e começou a ir embora. Eu falei, gente, mas por que a gente... Vamos embora. Por que a gente tem que ir embora? Aí falaram assim, não, 5 a 7 significa que começa exatamente assim que a 7 termina, você tem que levantar e ir embora. Então, para nós, somos brasileiros, né, uma coisa surreal. Outra coisa que eu vivi lá que me chamou a atenção enquanto estudante, na época, eu ficava num dormitório que dava a visão para o metrô. E aí, tinha uma roleta no metrô que de vez em quando passava alguém, mas não tinha né? Eu falava assim, por que de vez em quando uma pessoa aleatória, que não tem nada a ver uma com a outra, passa por aquela roleta? Que estranho. Eu fui perguntar para uma colega. Falei, o que aquela roleta tem, né, de... Não, é que quando você não tem dinheiro para passar, já esqueceu o seu bilhete, você pode passar por aquela roleta. Falei, puxa, no Brasil... No Brasil essa é a única roleta funcionando. Então, assim, viver em outra cultura é bom porque você vê as diferenças, né, educacionais, sociais, que tem tanto para as coisas boas como essa, como para as coisas que não são tão boas, né? Só aí pra mim já valeu pra caramba. Já valeu pra caramba, né? Outra coisa que eu estava falando quando eu fui no arquipélago São Pedro e São Paulo, que é muito distante, quando nós trabalhávamos lá com a universidade, a gente trabalhava com a Marinha do Brasil. A gente era acompanhado pela Secretaria Interministerial dos Recursos do Mar, então eles forneciam tudo. E a cada 3 semanas, né, na época que eu trabalhava com pesquisa lá, a cada 3 semanas ia uma equipe de 4 pesquisadores, a Marinha levava, nos deixava lá, ia embora, e depois de 4 semanas vinha uma outra equipe e render a equipe que estava lá. A gente se revezava. Lá não tem água potável, lá a água é dessalinizada, vai galão de água, então é um ambiente muito restrito. Tem pequenos tremores, abalos sísmicos, né? Então a casa é projetada sobre móvel, tem toda uma adaptação. E uma vez eu tive a oportunidade de passar o Natal lá, e foi uma situação bem engraçada. Por quê? Eu estava passando o Natal, a gente pedia a listinha para a Marinha, então tinha tudo que uma ceia de Natal, né, na casa da mãe e da avó tem. E a gente tem uma varandinha na casinha lá, a gente fez a ceia, colocou a mesa, né, o chester, colocamos tudo bonitinho, tinha lagosta que a gente tinha pescado no dia, manualmente, nada predatório. E aí a gente estava lá comemorando o Natal, de repente veio uma onda, levou a ceia, levou a gente embora, todo mundo saiu rolando, uma onda gigantesca, quase que nós viramos a ceia dos tubarões que moravam por lá. Então, a gente vive situações engraçadas e situações onde você é obrigado a trabalhar em equipe. Eu acho que isso traz muita resiliência, não só na profissão, mas, né, nas relações interpessoais também. Legal. O que você ia falar? Cara, eu fiquei surpreendido. Não sabia que tinha tanta oportunidade assim, não. Muita chance de conhecer o mundo, de ficar no meio do mar, tomar uma onda na cara. Muito louco. Tem, ó. Já passei por embarcação que virou, já mergulhei de cara com tubarão gigante, que eu já contei pra vocês aí, né? Um mergulho naufrágio, eu fiquei paralisada, né? Todo mergulhador mergulha com uma faca. Eu lembro que nesse dia, quando eu vi esse tubarão, era um tubarão tigre, que é o que mais ataca lá em Recife, né? Ele não tem o hábito de atacar mergulhadores, mas quando você tá lá embaixo, seus sentidos, né, falam mais alto. E eu lembro que eu peguei a minha faca, olhei pra minha faca e fiquei com dó de eu mesma. Eu falei, poxa, quantas facas, né, esse animal tem na boca? Um animal ali pré-histórico, era uma fêmea, de aproximadamente 6 metros. Show. Se ela respirasse perto de mim, eu já morria, né? Então, eu tive sorte que ela nem notou minha presença, foi embora.
Mas são momentos como esses que fazem a pena você ter, para mim, né, ter vivenciado isso é importante para hoje eu dar aula com propriedade, de eu saber, de eu ter um conhecimento não só pautado. Todas as experiências mais loucas só se envolve tubarão e mar? Porque foi para a área marinha, né? Aham. Mas eu já tive, por exemplo, já fiz estágio em zoológico e fui mordida por um leão. Que horror. Nossa, que horror. A mão presa na boca do Porra. leão brincando. E eu fiz um corte no dedo, tá vendo? Que tem uma cicatriz aqui, ó. Caralho, meu Deus. Foi um leão. Então, assim, eu já, no zoológico, já passei situações bem engraçadas, né? Não, também. mas não, é. Eu já entrei no recinto de um tucano sem capacete, ele fez um furo na minha cabeça. Que A isso? vida de biólogo é um risco. A morte não assusta esse tipo de pessoa. É. Não. E assim, hoje, né, nessa minha caminhada toda, eu fiquei um tempo aí trabalhando fora da universidade, da pesquisa universitária, né? Porque é aquele tempo que as mulheres de vez em quando tiram para ser mãe. Então eu tive uma pausa na minha carreira para poder ser mãe, mas não parei totalmente, né? Eu continuei lecionando, porque eu acho importante a gente ter os dois viés. O viés do biólogo da profissão, dele estar ali no dia a dia, e o viés de você passar esse conhecimento. Porque se você tem todo esse conhecimento e você não passa, né? Qual é o sentido de tudo isso? Então, dentro da sala de aula, eu me realizo enquanto professora, eu amo ser professora de biologia, porque eu posso estar passando, posso estar estudando sempre, me atualizando. E hoje, né, depois de tanto tempo, eu estou terminando aí meu segundo mestrado na USP, em educação de biologia, né, educação aí no âmbito de ciências, na USP de Lorena, na EEL, e ingressando aí já num doutorado. Então, assim, uma coisa boa da biologia, que eu vejo com bons olhos, é que, apesar de eu ter ficado um tempo fora do âmbito de pesquisa, eu consegui estudar, fazer uma prova, ingressar de novo numa universidade pública, né? E isso vem me abrindo portas novamente. Então, é muito importante, nessa caminhada da biologia, foi muito importante eu ter a oportunidade de, no momento da minha vida em que eu fiz uma escolha, né, de primeiro, né, que estava ali em primeiro lugar na minha vida nesse momento era ser mãe, eu não tive que abandonar totalmente a minha profissão. Eu conseguia fazer ainda alguns embarques, eu conseguia ainda atuar um pouco em pesquisa e eu conseguia atuar na docência, que também é fantástico. Eu ia perguntar, inclusive, mas já respondeu, né? Que é porque no mundo que você listou um mundo inteiro aqui, extremamente foda. Nada contra os professores, mas é que é um mundo muito diferente. Você falou, não, eu vou ser professora, mas é lado materno, né? Na verdade não. Na Não? verdade eu sempre gostei de dar aula. Sério mesmo? Eu sei que eu devo ter algum problema, mas não fala isso. Eu sempre gostei de ensinar. Então, assim, em tudo, né? Desde pequena eu gostava de ensinar, acho que veio no combo. Né? Tem pessoas que não nascem com um combo e são excelentes profissionais, mas eu já vim com um combozinho de professor. Eu amo dar aula, né? Eu acho que é a oportunidade que você tem de fazer troca, né? Quando você dá aula, você não só ensina, você aprende muito também. Então, eu consigo ver o lado fantástico de dar aula. E eu acho que não só a aula que você dá, né, ali do conteúdo, da matéria, biologia é muito mais fácil dar aula, porque é muito mais, você consegue ter uma relação, né, emocional ali, do dia a dia, do cotidiano da pessoa, você consegue fazer link aí com o corpo. Então a biologia tem uma facilidade de trazer o aluno, né, inserir esse aluno no contexto da biologia, não todos, né, Edu? Mas Não muito, Grazi. Uma coisa que ao menos eu percebo e sinto, não sei se você vai concordar comigo. Você não acredita que a questão do, principalmente o aluno de ensino médio, ter um pouco de pressão do vestibular, faz com que o ensino fique um pouco mais sem graça, posso dizer assim? Pela questão de você ver a aula tendo o intuito de acertar a questão e não necessariamente desfrutar do conhecimento, alguma coisa assim? Não sei se você conseguiu entender exatamente o que eu quis dizer. Tem que dar o prêmio do mítico pra você. não, eu consegui, sim. Eu entendi. E você tem razão. No ensino médio, né,
conteudista, por conta do vestibular. Então, o ensino médio é extremamente conteudista. E em vez de você dar uma aula pautada apenas na aquisição do conhecimento, de como aquilo é bacana, você poder ali explorar, né, todos os níveis da ciência, você tem que se pautar um pouco no conteúdo do vestibular. Isso sim atrapalha um pouco, não vou dizer o aprendizado, mas a aquisição do conhecimento como deveria ser, né? Vira muito mais decoreba, você diz? Não é decoreba, fica mais maçante para quem é aluno, porque é muito conteúdo, né? Por um tempo restrito. Isso acontece mesmo. E aí cabe, acho que ao professor, infelizmente, né, conseguir. Depois você corta essa parte. Eu acho que cabe aí na parceria de professor-aluno conseguir equilibrar isso, né? Não é só o professor, mas eu acho que é nessa parceria de professor-aluno conseguir fazer com que o aprendizado seja bacana, mas infelizmente, enquanto o vestibular for extremamente conteudista, a gente não tem como deixar de lado esses conteúdos que vocês, enquanto alunos, consideram muitas vezes maçantes. Você acredita que é um desafio pro professor da educação de uma maneira geral, mas a gente tá falando de biologia aqui, acompanhar esse ritmo do vestibular, se adaptar a esse contexto? Olha, aí eu vou ter duas respostas para você. Quanto você quiser. Nas escolas, na maior parte das escolas privadas, o professor consegue dar um andamento melhor por conta do número de aulas, tá? Faz sentido. Que é muito maior do que na escola pública. O professor que está na escola pública, ele não consegue dar conta do conteúdo satisfatoriamente. Primeiro que ele tem ali um déficit muito grande, de lacunas muito grandes no aprendizado do aluno, e porque no nosso estado hoje a educação né, do ensino médio pública, ela tem uma parte online muito grande, que fica um pouco, né, algumas escolas colocam a responsabilidade do aprendizado, dividem essa responsabilidade com o aluno, que muitas vezes não tem preparo para estar assumindo essa responsabilidade do aprendizado. Então a gente tem dois caminhos. Na escola privada, o professor, né, não é fácil, é difícil, a gente tem que ser ali extremamente adaptável para conseguir dar conta, tá, né, do conteúdo e do aprendizado dos alunos, mas eu vejo que a escola pública sofre muito mais de não dar conta de todo esse conteúdo no tempo que ela tem. Entendi. Alguma coisa pra falar, Igor? Eu acho que a gente conseguiu abordar tudo, cara. Se você quiser dar uma dica pro pessoal, eu penso, não comentei com vocês ainda, mas eu penso em fazer um quadro eventual dos professores falando pra questão do Enem. Mas se você quiser já deixar uma dica pro nosso pessoal que segue aí sobre o Enem. Sobre o Enem? Sobre os vestibulares no geral, né? Uma dica de facilidade, estudo. Olha, eu acho que quem quer seguir a área de biologia, eu vou deixar uma dica de boas faculdades, tá? A gente tem a USP, nós temos a Unesp, a Unicamp, são faculdades que têm excelência nos cursos de licenciatura e bacharelado em ciências biológicas. A gente tem cursos pouco concorridos, como o curso de ciências biológicas da Unesp na cidade de São Vicente. É um curso ainda que candidato vaga, a concorrência ainda é baixa. A gente tem outros cursos na área biológica de universidade pública que faltam alunos. A Unesp do Vale do Ribeira, no curso de engenharia de pesca, por exemplo, esse último vestibular teve 20 vagas para, eu acho que 6 concorrentes. Então, assim, tem faculdades públicas boas, né, para quem tem oportunidade de morar fora. A Unital, aqui em Taubaté, oferece o curso de bacharel em ciências biológicas, né? Tem profissionais muito renomados e competentes dentro da universidade. Não oferece mais o curso presencial aí de licenciatura, aí teria que procurar a faculdade em Anguera, que oferece o curso de licenciatura em ciências biológicas em Pindamonhangaba. Mas nós temos várias opções para quem quer estudar. Só pra gente finalizar aqui, alguma faculdade privada? Sem ser de nome grande? Olha, faculdade privada com excelência no curso de biologia, hoje a PUC. Né?
a PUC a PUC, o campus de biologia é no interior e eles têm aí um know-how de pesquisa muito grande, principalmente na área de biotecnologia. E nós também temos o Mackenzie. O Mackenzie tem uma tradição aí em biologia. E aí eu também não poderia deixar de lado a faculdade que eu estudei privada, né? A Unicamp, obviamente, é fantástica, mas a Universidade de Santa Cecília, em Santos, claro que é muito mais focado em biologia marinha, né? Mas tem um curso de licenciatura ainda atrelado com bacharelado e é uma excelente opção. Olha, Beleza. Grazi, muito obrigado. Agradeço você aceitar o convite. Gostei muito do nosso papo hoje. Obrigado, Igor. Obrigado, Arthur. Obrigado aí. E até uma próxima aí. Obrigada a nóis. vocês Valeu demais. pela oportunidade. Parabéns aí pelo trabalho de sempre estar trazendo novidades para o público de vocês. É isso aí. Obrigado, Grazi. Valeu, produção. É nóis, pessoal. Até a próxima quarta-feira. Eu aperto no botão azul, então não perco. Isso.